Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a levar o teu reino e as coisas espirituais a sério. Deus, ensina-nos a sermos obedientes à tua palavra. Ministra sobre o nosso coração graça, consolo, bondade, misericórdia, mas também coragem, intrepidez e compromisso, Senhor, com a tua obra. Ensina-nos, Senhor, ser homens comprometidos, fiéis com a tua palavra, com a tua igreja, com a evangelização, com missões. Faz de nós homens mais fortes numa sociedade relativamente corrompida. Nos dá a oportunidade de te servir com amor. Pai, usa os lábios do teu servo, que palavras vindas dos céus, destiladas da tua presença, Senhor, alcancem o nosso coração, pois sabemos que toda vez que a palavra é ministrada, ela encontra guarida no interior de cada um de nós. Senhor, nos dá cura, nos dá restauração, abre portas de emprego e faz prosperar a tua palavra na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alandrec, santo homem de Deus. Amados, graça e paz. E, como disse o Wellington, é verdade, Wellington, se encerrasse naquela hora, eu já ia rejubilado para casa, jubiloso, de alegria. E aí, eu vou parafrasear o que o irmão disse antes de cantar. E que o irmão também citou. A gente percebe a manifestação de Deus nesse lugar. Creiam, o Espírito Santo de Deus se move aqui. E tem se movido em cada um de vocês. E tem se movido nesse momento de modo especial, porque o que falou o pastor André é que o espiritual é profundamente concreto. Estamos vivendo dias em que o aspecto espiritual, eu não estou falando de uma espiritualidade abstrata, não, estou falando do concreto, do dia a dia, está sendo descartado. E a igreja evangélica batista em Ipujuca tem tomado esse cuidado. A presença dos homens aqui, de vocês aqui, é, com certeza, algo que hostes inimigas das nossas almas não estão satisfeitas. Especialmente pelo tema escolhido. Um tema delicado. E aí eu faço a primeira intervenção nessa reflexão, informando e lembrando, e eu vou fazer essa reflexão e essas paradas, provavelmente em alguns momentos da mensagem, porque nós precisamos falar da importância, em primeiro lugar, da diversidade que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher. A igreja evangélica, a igreja católica, as outras igrejas que são baseadas de alguma forma nos ensinos da Bíblia, desde as primeiras traduções, desde Jerônimo, desde a Vulgata, desde os textos maçoréticos, textos antigos, que quem estuda teologia vai ver isso lá na frente, das traduções, sabe, da Septuaginta, que foi o texto do hebraico traduzido para o grego, das primeiras, a igreja sempre foi baseada nas escrituras heteronormativa. O que é isso? Entende relação entre homem e mulher. Portanto, aqueles que estão vendo essa mensagem, por isso que eu estou fazendo tanta questão de enfatizar isso, vão ouvir palavras dirigidas a pessoas com esse conceito de heteronormatividade. Para que não haja escândalos, para que a gente não fique milindrando as pessoas e dizendo a igreja é preconceituosa, a igreja é bíblica. A igreja é bíblica.
E é por isso que a gente precisa sempre enfatizar isso. Lembrar da beleza, da diversidade que Deus criou, homem e mulher, e entender que Deus fala a estes indivíduos que se reconhecem de modo especial, que entendem a sua função normativa. Nós amamos todas as pessoas e o nosso Deus ama todas as pessoas, todas as criaturas. Mas ele chama para um grupo que nós denominamos de igreja, aqueles que ouviram o seu chamado e aceitaram essas normas estabelecidas nas Escrituras. Nós não temos como cristãos como contestar o nosso Deus. E aí eu fiquei muito feliz, Wellington, muito feliz. Fechei aqui a aspa, entendendo que nós falamos para esse público e de modo especial para os homens nesta noite. Porque o tema que faz referência ao valor de um homem na sociedade moderna usa um texto de 2 Reis que se refere ao profeta que é visto de forma panorâmica passando. E a gente vai para esse texto, começar por ele. Não vai ser o texto da mensagem, mas eu queria ler esse texto com vocês. O texto que está em 2 Reis, a nossa divisa é: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, verso 9, parte B. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A sunamita rica identifica, visualiza e diz ao marido dela: passa por aqui sempre, com regularidade, um homem de Deus. E aí, para nossa reflexão, o texto que a gente vai usar está em 1 Reis. A gente vai ler 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, os versos 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura pausadamente, vocês vão acompanhando. 1 Reis, capítulo 2, versos 1 ao 4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Coragem, pois, e ser homem. E ele continua: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito lá na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Povo santo, a ênfase que foi dada por Davi ao seu filho foi: seja homem. E o que é que Davi quis dizer com isso? Na tradução hebraica tem dizendo: seja homem. Homem mesmo. Homem, varão, homem. Ele não tem arrodeios, não. Tá? Não é uma metáfora. É seja homem. Seja homem, se esforce. E aí, biologicamente, se tem alguém da área de biologia aqui, vai ser mais fácil para entender. Todos os embriões, quando formatados, né, quando juntados aí os gametas masculino e feminino, eles são essencialmente femininos nos seus cromossomos, e por um esforço que ainda não se identifica, ele passa a ser masculino. Ele passa um período no ventre da mulher feminino,
com maiores características femininas, e por uma mutação e um esforço, um algo a mais, ele se torna masculino. Então, desde a nossa gestação, nós nos esforçamos. Os homens, como eu falei, respeitando toda a diversidade da bondade de Deus em criar homem e mulher, ele exige de nós, desde o ventre materno, um esforço diferente. Por isso que Davi fala, seja homem, torne-se alguém padrão. E dirigindo-me a homens aqui, o texto que eu falei antes da Sunamita, quando ela fala, eu tenho visto passar um homem de Deus. Aí eu faço uma avaliação, dupla avaliação dessa reflexão, para pensarmos juntos, porque o contexto é modernidade. Né? O homem na modernidade, o que é que a gente é hoje, como é que nós podemos ser e qual é o nosso valor na sociedade moderna. E a gente dá um pulo para trás, vai para esse texto da Sunamita e entende que ela faz uma avaliação sociológica do indivíduo e faz uma avaliação teológica, uma avaliação sociológica envolvendo o lugar, o tempo, a forma desse homem andar, como é que eram os costumes. Ela olha um homem e identifica pelas características dele, pelo jeito dele, pelo modo dele se proceder, que ele era um homem de Deus. Não foi uma avaliação espiritual, ela não recebeu uma entidade e disse, isso aí é de Deus, não foi isso. Ela viu, ela analisou, ela percebeu esse indivíduo e viu nesse indivíduo características que definiam que ele era um homem de Deus. O perfil, o padrão moral, o padrão ético desse homem dava a entender pelo olhar de uma mulher e posteriormente do seu esposo, porque ela viu primeiro e disse para o esposo, olha só, isso aí é homem de Deus. E posteriormente o texto diz que se construíram até uma casinha para ele, dada a tal confiança que tinham, que passaram a ter nesse homem, que passava um recibo de um homem de moral, de conduta ética. Eu fiquei feliz demais quando chegou a mensagem, porque o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre ética, e uma ética protestante na atualidade. Eu digo, Deus seja louvado. A ética protestante no novo milênio, com base num livro de Max Weber, um sociólogo da época, que usa ferramentas da psicologia e da filosofia para analisar o comportamento do ser humano, porque todo mundo julga. Todos nós julgamos. Ah, não pode julgar para não ser julgado. Cuidado, que é isso? Todo mundo julga. Todos nós temos padrões e parâmetros de julgamento, de um jeito ou de outro, num extremo, no outro ou no centro. Nós temos padrões de julgamento das pessoas, nós avaliamos, e a sociedade avalia pelo comportamento. E a igreja precisa validar esses padrões de comportamento. Precisa dizer, esse é o comportamento estabelecido pela palavra de Deus. É ela quem delimita, porque ela é o norte, ela que é o livro das regras, ela que é a lei mosaica que foi trazida, ela que é a profecia, é ela quem é a consumação do século, é ela aquilo que vai acontecer no porvir. Ela que dá todos os parâmetros e dá a noção do que nós vamos encontrar. Tudo que a gente faz depende da análise e depende de como nós aprendemos. A filosofia faz com que a gente comece a analisar o indivíduo, o comportamento dele, a sociologia, e a teologia, a gente começa a analisar por uma ferramenta da teologia, que a gente chama daquilo que o pastor fez aqui, na menção dos 13 anos de eclésia, igreja. Porque esse prédio não está aqui para ser um prédio comum. Esse prédio não está aqui construído e estabelecido nesse lugar por Deus aqui para ser
Só um ponto de referência. É a igreja ponto de referência? Não. Se estabelece, se fortalece caráter dentro da igreja. É clube social? Não. Se fosse, não precisava abrir uma igreja para isso. Ia para qualquer outro lugar, botava uma piscininha, a turma ia tipo lá, e tal, resolvido, se juntava. Vai para o bar. Igreja é diferente. Igreja não é ponto de referência, local de esquina, ó, vai ali perto da igreja. Não, a igreja é referência de caráter e formativa de caráter. Então, o que é que esse homem estava fazendo lá? Certamente, para ser um homem de Deus, a avaliação que ela fazia era que esse homem passava por lá em direção a algum serviço religioso. O profeta representava e fazia-se perceptível a partir do comportamento dele que ele agia conforme a vontade de Deus. É difícil a gente ver um indivíduo no meio da rua e não identificar, muitas vezes, quando ele é crente. Padrão de comportamento, jeito de falar, postura. Te conheço, você não anda com ele, você não era como um deles, você até parece com, você é galileu, lembra como falam com Pedro? O padrão de Pedro estabelecia alguma ligação com algo divino, o padrão de comportamento de um cristão é o padrão de comportamento de Cristo. A gente está vivendo um momento legal em Camelo e a gente está orando nas quartas-feiras, comentei até com o pastor André que a gente está fazendo esse mês de julho, eu acho que vai ter que estender para agosto, um mês que a gente está falando de batalhas espirituais. Parece um tabu no meio do movimento reformado, das igrejas mais tradicionais, que a gente atribui somente à questão pentecostal, mas na verdade é uma questão da necessidade cristã, da necessidade de vida do crente. Batalhar espiritual, se ajoelhar, foi muito bonito ver homens aqui se ajoelhando, sem qualquer vergonha disso, porque a gente é crente, a gente acredita no que está fazendo, o poder da oração é manifesto. O que o pastor falou aqui é Tiago. Não se pode substituir oração por obediência. O homem tem que orar e tem que ser obediente à palavra de Deus, porque um não substitui o outro. Os dois têm que andar juntos. E a ênfase mais importante do texto que eu trouxe faz: seja homem, torne-se homem, deixe de ser menino. Não que criança não possa ser criança e deve ser criança, mas você vai amadurecer e nós estamos vivendo numa sociedade moderna, e aí eu venho para cá, para essa mensagem de forma mais enfática. Numa sociedade moderna, uma sociedade que, segundo um filósofo que morreu há pouco tempo, Bauman, né? Zygmunt Bauman, 90 e tantos anos ele faleceu. Eu assisti uma entrevista dele, belíssima, ele ainda estava vivo, eu estava na faculdade, e ele analisa a sociedade da gente como uma sociedade líquida, que se ajusta a uma ou outra necessidade, então ela não tem um contexto sólido, ela não tem um padrão, qualquer padrão é aceito. O padrão que for mais oportuno e que seja mais agradável à galera, vai ser esse. Se hoje é assim, beleza, se não a turma como é que faz hoje nas internet? Que corta o cara, exclui, cancela. Não, tá bom. O cara falou, cancela, vai para quê? Eu quero esse mais não, vai para esse. Essa fluidez de padrões faz com que ninguém saiba para onde ir. Ninguém sabe o que seguir, ninguém sabe o que escutar, porque é hoje sim, sim, e amanhã não, não, e está tudo certo. Não temos normatividade. Nós não temos normas, porque norma é lei, negócio de regra. Para que regra? Regra para quê? E aí pesa um pouquinho para a gente, que é de uma geração, e aí eu falo da turma dos 40 e pouco para cima, né? A turma que está aqui, que viveu
cresceu com padrões. Aberto, sim, a possibilidade, porque mesmo assim, mesmo com 40 e poucos, 50 anos, nós não fomos criados sem flexibilização, sem conversa, sem diálogo. Nós tivemos diálogos. Eu lembro que eu tive conversas sobre sexualidade, sobre sexo com meu pai. Dúvidas que eu pegava, meu pai, vem cá, como é que é isso aqui, o negócio? Mas hoje primeiro o Google responde, né? O Dr. Google responde tudo. E os meninos não querem mais conversar, porque nem dentro de casa eles querem mais estar dentro de um diálogo com os pais. Quando estão em casa, o menino está intocado dentro do quarto o dia todo no celular, ou o dia todo no computador. Se fosse só estudando, beleza. Mas até isso é complicado. Nós temos dificuldades numa sociedade que não tem mais padrões. E aí, como é que faz? A pergunta de Davi ao filho Salomão não vale mais? Ninguém vai perguntar mais para o filho, vai dizer para o filho, a orientar o filho, dizer, seja homem? É proibido dizer isso agora? Nós, homens, pais de famílias, não vamos poder dizer mais, meu filho, seja homem. Cresça. Mas, volta para esse conceito. Ser homem, certo? Mas ele não é macho, ele já não é do sexo masculino, já que vocês são heteronormativos, igreja. Então, não precisa pedir para mandar o menino ser. Será que Davi estava cego? Ele disse assim, estava tão cego que não viu que o filho era macho? O que é que ele foi dizer? Seja homem. É porque para ser homem, ele precisa assumir certos papéis. Eu falei no mês dos pais, no mês que nosso pastor Alan André que foi para lá, mês de maio, mês da família, foi um mês maravilhoso, maravilhoso, mensagens maravilhosas, não foi, Nata? Mensagens muito fortes para a família, casais e tudo mais. E aí, a gente falou que, a grande conclusão que nós chegamos é que, nesse mês, que não foi só para pregar e juntar gente, foi para refletir. É que falta maturidade nos homens. Estamos vivendo uma sociedade que cria e estabelece homens imaturos. Paulo fala sobre isso em Coríntios, Efésios. Para de andar feito menino no juízo, seja assim na pureza como crianças. Para de andar feito menino nas decisões que precisam de ser tomadas com rigor. Eu não estou falando aqui de deixar de brincar. Crente brinca. Você que está em casa, que está disposto, crente brinca, ri. Aqui a gente vê homens brincando, sorrindo, cantando. Crente sorri, conta piada, conta anedota. A gente se diverte. Ninguém é sisudo aqui, não. Ninguém anda feito um robô, não. Pelo amor de Deus, igreja não é prisão. Igreja é local de libertação. Por isso, não tentem rotular, por mais que tentem, vão se cansar de tentar, porque a igreja continua sendo local de libertação. Tentem rotular, vocês são radicais, vocês são isso, vocês são fechados, vocês são, né, aquilo tudo que falam de nós, que somos igreja. Aqui se ri também, se diverte, se alegra. E dialogamos. E amamos o diferente. Amamos a pessoa. Não concordamos com algumas práticas, mas amamos as pessoas. Mas como é que vai ser maduro se não tem regra? E aí entra a história. Desenvolver funções na sociedade envolve capacitação, preparo. Nas tribos indígenas, as crianças, quando chegam a determinada idade, passam para a fase adulta, eles passam por ritos de iniciação que envolve até formigas. Não sei se vocês já viram, botar numa luva e tal. A gente vê muito naqueles documentários. As crianças, quando chegam a certa idade, elas vão passar por um período, uma dificuldade grande dessas. Mas por quê? Maldade com a criança? Não, é porque essa criança tem que estar apta a sustentar uma família. Ela tem que estar apta
esse jovem que está saindo da idade infantil, de ser infante para a idade adulta, que deseja aflorar seus desejos, que quer estabelecer contato conjugal. Quer, meu filho? Você quer? Então vamos se manter? Isso é tão primitivo, mas é tão natural e é tão lógico que até os animais fazem isso. Não dá para simplesmente criar uma prole e ficar o tempo todo achando que papai e mamãe vai estar nessa, segurando a barra. Seja homem, eu não vou estar aqui não, disse Davi. Vai ser rei, né? Beleza, seja homem. Seja homem. Seja capaz de discernir o certo do errado. Seja preparado para sentir adversidades e quando o mundo te disser não, não caia chorando feito menino, não. É isso que está sendo trazido para a gente hoje na modernidade, porque nós estamos, e aí eu digo nós, eu estou falando na sociedade, eu estou jogando a carapuça em todos nós. Porque se a minha geração foi de um jeito, por que a outra está diferente? É sozinha? Não, a gente de alguma forma conduziu, tangeu, permitiu. Mudamos. De tanto a gente, eu digo nós, sociedade, não estou falando só de igreja, não estou falando de cada homem aqui, tentem não entender e não trazer para vocês, se possível. Mas se a sociedade hoje está desse jeito, é porque alguma coisa eu deixei de fazer na minha parte. Se a minha filha ou o meu filho tem uma conduta diferente do que eu tinha antes, é porque alguma coisa eu deixei de ensinar. Ou não valorizei tanto. Ou eu não passei com uma devida segurança. Eu sou responsável por essa sociedade líquida. E a reflexão cai para mim. Eu não estou jogando a culpa na geração, porque essa geração foi criada por mim. Fui eu que amamentei, fui eu que dei leite, que dei comida, que dei roupa para vestir, que botei o tênis caro, que botei na faculdade, que botei no colégio. Fui eu. E ele está morando dentro da minha casa com 50 anos de idade. E ele está morando na minha casa que não quer mais sair, não. E não quer mais filho. E se tiver filho, ele vai lá e eu mando pensão. Se ele não pagar, quem vai preso sou eu estou pagando. E é essa a realidade da sociedade moderna. Que coisa boa ver jovens aqui. Jovens de uma faixa etária mais tenra. Porque para ser maduro tem que andar com homem. Homem, para se tornar homem, tem que andar com homem. Não dá para ser homem e andar só com menino, porque você vai continuar com mente de menino. Como eu falei, pode brincar, brinquem, se divirtam. Eu tenho amigos da pelada que quando jogava bola, amigos que a gente se vê até hoje, está tudo assim, cabelinho branco. Mas a gente não consegue mais andar jogando bola, feito menino, a gente nem consegue, a coluna não deixa e tal. A gente começa a ver outros parâmetros sendo criados e ensinando a essa nova geração a ser homem, pai de família, cuidador dos seus deveres. E aí, Davi explica uma coisa muito legal para a gente começar a caminhar para o final. Ele dá orientações como Salomão deveria amadurecer. Eu vou ler aqui Coríntios de novo, falei aqui, citei, mas vamos ler Coríntios para você, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Se você quiser acompanhar, tudo bem. Mas não precisa abrir, vai ser rápido. Coríntios 14, 20. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Eu, o pastor Alandré, e tantos outros aqui, quando a gente, depois de velho, né, mais maduro, quando alguém fala mal da gente, está falando mal da gente, aí a gente vai fazer o quê? Vai trocar tapa com o cabo no meio da rua? Não. Não é até pequeno, a gente faz isso. Falou da minha mãe, vou lá brigar com o menino. A gente não passou dessa fase. Deixa falar, relaxa. A gente não entra mais em bate-boca, a gente não entra mais em desavença, porque tem coisa mais importante para fazer. A gente não entra na vibe do mundo, e por isso que eu me preocupo tanto com esses negócios aqui, porque isso aqui vira palco
batalhas infrutíferas e eternas. É gente postando um negócio aqui, o outro repostando, brigando, discutindo e tal. Meninos, uns cabas velho, menino, pastor velho, menino, dentro de igreja, brigando por causa de besteira. Vai cuidar do rebanho, vai cuidar da tua família, vai cuidar desta nação, vai cuidar do teu estado. Pare de estar brigando. Não entre nessa de estar degladiando, brigando, discutindo coisas que não vão edificar. Meninice. Sejam homens. Na malícia, sejam como meninos. Deixa para lá, rapaz, relaxa. Pureza no coração. Porque Jesus Cristo foi chamado de Beuzebu. Ele disse, se me chamaram de Beuzebu, e vocês vão chamar de quê? Pare para pensar, se a mim chamaram de Beuzebu, dono da casa, e vocês? Maturidade. Ele foi para a cruz por necessidade extrema da nossa vida, da nossa salvação, sendo chamado de Beuzebu, muitas vezes por pessoas da própria família. Cabe a nós maturidade e ensinar os nossos filhos a serem maduros, porque essa sociedade moderna que nós permitimos, que nós somos responsáveis, está ensinando os nossos filhos a não serem e não se preocuparem em ser homens. Eu estou falando para homem. Ensine seu filho a ser homem maduro, que ele aproveita a fase da criança, aproveita a fase da pré-adolescência, na adolescência, mas que ele comece a crescer, a ter maturidade, a ser responsabilizado por seus atos, porque é extremamente assustador para mim, mesmo como pastor, quando eu vejo pais e mães dizendo, mas é só um menino de 16 anos, e na hora que esse menino de 16 anos resolve dizer que vai virar menina, o SUS paga, e nós aplaudimos. Ele tem poder de decisão para a sexualidade dele. E não pode ser responsabilizado se ele pegar o carro do pai, escondido e bater. Então, essa reflexão precisa ficar. E aí, voltando para Reis, Davi dá essas regras, dá essa orientação e diz, olha, quer saber como você vai ser homem? Guarda os preceitos. Verso 3. Se você quiser dar uma olhadinha. Primeira palavra, guarda. Guarda os preceitos. Como é que meu filho vai guardar preceitos se nem os 10 mandamentos ele sabe? Para que 10 mandamentos? Para quê? Jesus resumiu. Aí, resumiu o quê? E foi ele? Não, já estava lá, já estava lá. Já estava lá. Viu? Ele só repetiu o resumo da lei. O pastor está aqui para ensinar isso. A gente fica se esguelando, se descabelando. É para isso. Não é para você virar um robô, não. Nem para estar decorando Bíblia, não. Mas esses preceitos precisam ser guardados e colocados no coração para que teu filho vá bem. Para que a tua descendência vá bem. Para que ele prospere. E aí a gente vai chegar nesse item. Guarde os preceitos. Eu vou abrir um aspas aqui rapidinho. Tem um texto chamado Oração da Serenidade, que é uma oração metodista, que diz assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria, né? Coragem para modificar o que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Eu preciso saber o que eu posso modificar e o que eu não posso modificar. Eu posso modificar a mim. Essa oração é usada dentro de grupos de alcoólicos anônimos, jogadores anônimos, pessoas que têm dificuldade em perceber que ela tem erro, e na mudança desses erros as coisas mudam. O mundo muda, eu coloquei isso até no meu Instagram essa semana, quando você muda. Porque nada vai mudar se você não mudar. Nem o mundo a teu redor. Guarda os preceitos.
Guarde no seu coração aquilo que Deus tem ensinado. Pare de rotular Deus como alguém, um ser que fica querendo aprisionar vocês, porque o restante é Jesus. E Jesus não é, parece que Jesus não é Deus. A gente fica, sabe, dicotomizando essa coisa. Mais adiante ele diz: guarda os preceitos do Senhor para andar nesses caminhos. Ou seja, sejam santos. Quem anda nos caminhos de Deus é e se torna cada vez mais a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Santidade, objetivo do crente, objetivo do homem, tornar-se santo, separado para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Primeiro, guarda os preceitos, depois caminha neles. Para quê? Para continuar guardando. Olha que massa. Verso 3 ainda. Ele diz: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. Você guarda, caminha nele para continuar guardando. Exercício. Eu falo sempre do exemplo da menina lá, lá de Camila, que é professora de karatê, vai fazer exame de faixa preta agora, e para fazer aqueles movimentos, é repetição exaustiva, repetição. Parece chato, mas ela fica lá daqueles catarses. Repetição. Para adequar da forma física, o indivíduo tem que fazer exercício. Para a nossa saúde espiritual, a gente tem que se exercitar espiritualmente. Então, para guardar os mandamentos e caminhar, a gente tem que continuar guardando esses mandamentos, estatutos e tal, para que possamos ser prósperos e ver a nossa descendência próspera. Seja homem, para que essa terra seja próspera, para que essa igreja continue sendo próspera. É bom demais ver homens reunidos, porque enquanto alguns homens estão achando que deixa a vida me levar, a vida leva eu, o mundo está ruindo nos valores, ruindo moralmente, ruindo economicamente. Porque o mundo só rui economicamente quando rui moralmente, em primeiro lugar. Ganância, vícios, desejos descontrolados. Essas coisas que são pecados, não pode mais falar pecado, tem que inventar uma palavra, é uma coisa assustadora, a igreja fica rotulada, presa. Eu não posso, se eu falar pecado muitas vezes, por isso que toda vez que eu falo pecado, é pecado, pastor chato da cebola, mas arranja outra palavra que Jesus Cristo tenha dito. Não tem, é pecado, pronto. Eu não vou arranjar, dourar a pílula para você engolir, não. Em primeiro lugar, a igreja não é ambiente onde as pessoas ficam caçando gente para ser feliz aqui dentro. Você busca Jesus Cristo porque você precisa de Jesus Cristo e a sua família precisa de Jesus Cristo. Eu achei fantástico. Para quem você está orando? Você, quando pede oração, pede para você e sua família. Seja homem, crie homens, para que esses homens possam desenvolver família e você ter seus netos, bisnetos, levando esse nome que você tem. Não é o seu sobrenome só, não. É o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo para toda a humanidade. Porque é Ele que vai calibrar os nossos dias. Só Ele pode fazer com que haja igualdade, fraternidade, paz, prosperidade. Só Ele. Só Ele. Ele no coração de governantes, Ele no coração de líderes, Ele no coração de pastores, de homens e mulheres de Deus, que a sociedade vai identificar e alguns vão fechar até a cara. Esse povo é povo de Deus. Como o próprio diabo disse de Jesus Cristo, que estava na sinagoga logo no começo do seu ministério. Porque viesse para nos atormentar. Na sinagoga, o cão estava lá, o bicho estava lá, coisa ruim. Aí Jesus, sai daqui, coisa ruim, que o negócio está feio para o teu lado. Mas tu és o filho, ele adorou Jesus, tu és o filho de Deus. Deus, santo de Deus. As pessoas vão olhar para vocês, pais, e vão dizer: esse pessoal é muito chato, vai forçando o filho para a igreja. A gente está estimulando, assim como um dia a criancinha, eu não gostava de cuscuz no pirraia.
eu passei a não gostar de leite. Logo cedo, não sei porque eu enjoei de leite. Aí o menino vai morrer de fome, minha mãe tem que fazer alguma coisa, né? Então ela botava inhame, amassava tal, não sei se devem lembrar dessas coisas também com seus filhos. Amassava tal e misturava um leitinho e o cara tomava, porque senão ficava fraco. Porque a gente precisa, mesmo que seja homeopaticamente, continuar alimentando nossos filhos com a palavra de Deus. Leve para a igreja, traga para a igreja. Apresente o seu pastor, porque esse pastor ora por cada um de vocês, todos os dias. E é essa oração que preserva ele, a saúde dele e a saúde da igreja. Que Deus nos abençoe a todos. Sejam homens. Amém.